Então, boa noite a todos. Hoje, aqui no NELF, Núcleo de Estudos em Lógica e Filosofia Analítica da UFMA, estamos recebendo o professor Marcos Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, para fazer uma palestra de lançamento, né, do seu mais recente livro, né, A Espiral Normativa, Neopragmatismo na Revisão da Lógica. Então, o professor Marcos vai fazer a sua palestra, e no final a gente tem, né, uma sessão de perguntas e respostas. Marcos, pode ficar à vontade, a palavra está contigo. Tá, beleza. Agora eu vi que tem uma pena aqui em cima, é da minha gata. Eu sou gateiro, eu tenho 5 gatos em casa. Aí tem brinquedo de gato para tudo que é lado, eu tô vendo, eu achei engraçado aqui. Poxa, Esperamos então... que ela apareça aí, Marcos. A gente está esperando para vê-la, quando ela passar na tua frente. Uma gatinha preta que me dá sorte. Ela está por aí, daqui a pouco ela aparece. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo de quem assistir, quando assistir, e quando for reassistir, se for assistir ou reassistir. É um prazer estar aqui apresentando. Meu nome é Marcos Silva, como o professor César introduziu. É um prazer, uma grande honra receber esse convite. Eu vou estar aí, né, com vocês em São Luís no final de julho também. Eu não lembro qual foi a última vez que eu pude visitar vocês, mas há 2 anos não deu muito certo por conta de vários problemas. Por exemplo, o problema da coordenação, né? O César está atuando como coordenador. Não é fácil, né? Mediar tanta coisa como ensino, pesquisa, orientação, extensão, e ainda tem a gestão que cai no nosso colo. Mas a gente tenta dominar no peito, chutar para o gol e fazer o melhor para a nossa comunidade, né? Foi um período difícil em 2024, eu não pude visitá-los. Também mais um convite muito gentil do professor César e do professor Ederson também. Aliás, um abraço para Ederson. Espero que esteja tudo bem com ele e com a família, e espero que a gente possa se encontrar aí para trocar uma ideia também. Acho que em julho vocês vão estar aqui, em Recife, então eu vou começar a minha rotina de merchandising aqui, porque nós somos muitos, né? Eu represento muitos aqui. Então, começar com a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Poxa, eu não estou cronometrando, cara. Olha o amadorismo aí. Se eu começo a falar assim, eu não... Melhor cronometrar aqui. Tá. E eu vou começar a falar sobre a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, depois eu falo um pouco sobre o Normativa, e convidar vocês, né, para próximas atividades. E esses livros aí que César mencionou também, gentilmente. Bem, vou começar... Então, a gente tem esse evento grandão, que vai acontecer dos 28 a 31, como eu estou projetando aqui para vocês, em Recife. Eu acho que, para ter um panorama do que é feito hoje em filosofia analítica, né, pensar de uma maneira mais larga, eu acho imperdível, assim, né? Então, a gente teve quase 300 submissões, a gente está esperando muita gente bacana. O professor César também já organizou o GT, né, de grupo de trabalho de filosofia das ciências cognitivas, filosofia das ciências formais, um dos GTs mais especiais, mais interessantes que estão sendo organizados. Tem vários outros GTs, tem coisa em história da filosofia, tem estética, tem apresentação sobre lógica, sobre linguagem, sobre política, sobre ciências cognitivas, sobre filosofia da mente, epistemologia. Então, assim, imperdível. Vai ser um parque de diversão para quem achar interessante essas discussões. Vai ser na Unicap, aqui, né, no centro de Recife, parceiros nossos na Universidade Católica. Espero que tudo corra bem. E agradecer aqui publicamente também o trabalho do Tiago Andrade, nos bastidores, na secretaria desse evento, da Paloma Xavier também na programação, nos bastidores também. Assim, sem a ajuda deles, certamente o evento não estaria sendo organizado como está sendo organizado agora, né? Então, o nosso site está todo muito organizado. Vou colocar aqui para vocês. As inscrições estão abertas, viu? Com desconto. E esse desconto aí também, essas inscrições são importantes para a gente pagar o coffee break e ajudar os alunos também. Então,
vou colocar aqui no chat, aí vocês deem uma olhada, beleza? O César é tão competente que ele já até colocou, já. Muito bom trabalhar com pessoas tão eficientes assim. Então, eu falei em SDFA, a gente também tem esse... Deixa eu tentar projetar essa tela. Vou colocar aqui também. Acho que está funcionando muito bem, mais uma vez organizado esse ano pela Paloma Xavier, uma iniciativa criada pela professora Beatriz Sorrentino. A gente já vai estar a gente já teve mais de 40 edições disso nos últimos 3 anos. Basicamente mais do que uma por mês. O ciclo de palestras. Nosso canal de YouTube, as redes sociais estão funcionando muito bem. Também graças aos bastidores, do pessoal que está trabalhando com a gente. Então vocês podem dar uma olhada lá, né? Essas palestras abertas. Só esse mês já tiveram 3 apresentações também, né? Uma com Walter Carnielli, outra com David Papineau, uma com a professora Daniela Rosena. Então, deem uma olhada nessa iniciativa. Está tudo gravado, disponível aí para a comunidade, gratuitamente também. Excelente palestra, né? Agora, eu estava conversando com o professor César, agora em junho, do dia 9 ao 11, a gente vai ter um evento que é online, ok? Não é híbrido, não é presencial, é online, com o professor Eric Min, um dos grandes aí da tradição da filosofia das ciências cognitivas corporificadas, né, do enativismo. Ele está lançando um livro pela MIT, a gente vai recepcionar criticamente esse livro. Então, a programação já está no nosso site, aí deem uma olhada lá, vai ser transmitido pelo canal do SBFA. Aliás, usem, né, pessoal, né, as redes de contato. Quando vocês fizerem esses eventos legais em São Luís, que o César faz muito bem, podem mandar para a gente divulgar a SBFA na nossa lista de e-mails, nas redes sociais, usem, né, da comunidade isso. Então, deem uma olhada a qualquer programação, acho que ela está muito interessante. Acho que a recepção crítica desse texto na comunidade brasileira, e também tem um colega do Chile, acho que vai ter um nível muito, muito, muito alto. Tá? Então, o César falou de livro, né? Essa apresentação que eu vou fazer agora, ela se chama A Espiral Normativa. Tá? Então, o grupo aqui de Recife, esse grupo normativo, ele está muito ativo, né, muito produtivo nesses últimos anos. E a gente conseguiu, eu estou na presidência, né, representando a SBFA já está no 4º ano. Eu também trabalhei na coordenação, eu sou editor da revista aqui do PPG Fio, já desde 2020, e de Recife. Mas em 2025 eu consegui pedir afastamento, né, da universidade, de algumas dessas tarefas, e me dediquei exclusivamente a escrever. Tá? Não exclusivamente, porque o César sabe muito bem que a gente sai dessas coisas de gestão, mas a coisa da gestão não sai da gente. A gente continua fazendo coisa e tem que continuar orientando também. Mas a minha prioridade em 2025 foi sentar para escrever. Né? Então, com a ajuda dos nossos alunos aqui em Recife, né, do nosso grupo normativo, saíram 3 livros. Okay? Esse primeiro livro é o que eu vou conversar aqui com vocês agora, né? Chamado A Espiral Normativa. Esse livro ainda não foi publicado, não foi lançado ainda. Ele foi aceito pela série Clear, né? A editora da Unicamp, organizado pela professora Ítala Ottaviano. Eu já entreguei recebi 2 pareceres, assim, anônimos e difíceis, né, de responder. Aí eu levei um tempo para respondê-los e foi aceito, mas eu ainda não sei muito bem quando vai ser publicado. Então, quem tiver interesse, assim, pode me mandar um e-mail, vai ser gratuito, né? Eu queria que fosse um PDF que pudesse circular gratuitamente. Isso foi uma das minhas opções, em português, brasileiro. Então, isso foi uma decisão, de fato. Quem quiser achar interessante, pode mandar um e-mail, o César tem meu e-mail, para pedir esse PDF. Repito, a versão final eu ainda não tenho a previsão. Mas antes de entrar, de fato, na apresentação de hoje, vou continuar no merchandising aqui, se o César me permite. O primeiro livro é esse. Eu vou falar alguma coisa desse livro. Ele já foi publicado, tá?
É chamado Soberania Gramatical e Suas Alavancas, ele, pela editora Cotter. Ele é um desenvolvimento de uma seção desse livro Espiral Normativa que eu vou... É um desenvolvimento mais popular, tá? Eu escrevi de maneira mais popular, mais informal, para divulgar discussões entre filosofia da linguagem, alguma coisa de filosofia da lógica, mas mais articulado explicitamente, com uma capa de amostra. Eu coloquei aí a Cota colocou o Zumbi de Palmares, né, vigiando aí o Arquimedes, tentando fazer uma alavanca, direcionado mais diretamente com filosofia política, tá? Vai fazer sentido, tá? Eu não sou maluco, então tem coisas de ciências cognitivas, tem coisas de lógica, de linguagem e de política também. Prometo para vocês aí que faz sentido. Eu vou conseguir fazer esse arco nessa apresentação de vocês. Então, já está aí divulgado. Vocês podem dar uma olhada. Eu vou colocar o link para vocês darem uma olhada nesse material. Eu coloquei o link errado. Não, coloquei o link certo. E o outro agora é... Esse também, eu tenho muito... O Soberania Gramatical e Suas Alavancas também é um desenvolvimento de um artigo que eu publiquei, eu submeti ano passado, foi publicado esse ano, logo em janeiro, naquela revista muito boa do Marcos Antônio, bonito nome, né? O nome de... lá da Unesp, né? O professor colega, aquela revista Transformação. Então, saiu um artigo mais formal, né? Mais acadêmico, em janeiro, aí eu fiz um desenvolvimento mais popular, informal. Aí saiu esse Soberania Gramatical e Suas Alavancas. E aí tem esse, que é uma coletânea de trabalhos que foram publicados ou passaram por bancas aqui do grupo, né? Então tem um grupo de doutorandos e mestrandos, e eu olhando retrospectivamente, tinha um fio condutor muito claro de coisas que a gente estava fazendo nesse último ano, 2 anos, em filosofia política. Aí a gente reuniu esses trabalhos nesse texto que a gente chamou de neopragmatismo periférico, que vocês também vão entender nessa apresentação o que significa a filosofia da lógica, a política da linguagem e a linguagem da política. Vou colocar aqui para vocês, quem tiver interesse. Aí são 10 capítulos, cada capítulo é um texto nosso, daqui do nosso grupo, e ele versa em várias questões premente contemporâneas, sob um ponto de vista periférico, né, de questões sobre raça, né, antirracismo, questões sobre gênero, né, questões mais feministas também, questões sobre classe, né, exploração, colonialismo. Então, acho que está muito interessante esse texto, né, quase uma espécie de programa filosófico sobre essa perspectiva do neopragmatismo periférico. Então, deem uma olhada aí. Se vocês também se interessarem, podem mandar e-mail para mim, que eu vejo, felizmente ou infelizmente, e-mail todos os dias. Ou talvez várias vezes ao dia, né? César sabe muito bem como que é isso. E, bem, agora vamos para a apresentação de fato. Parar de tanto mexendo aí. Então tá bom, eu vou tentar organizar aqui as telas para que eu consiga ver vocês. Senão eu me sinto muito sozinho. Deixa eu tentar colocar para cá. Beleza. Quando eu coloco assim, o cursor na tela, vocês conseguem ver, né? Consegue. Tá. Conseguimos. Beleza. Então, começando do começo, a espiral normativa e o neopragmatismo na revisão da lógica, né? Eu gostaria de começar de uma anedota que o Brandon, um filósofo, eu acho que um dos grandes filósofos contemporâneos, vivo ainda, lá da assim chamada Escola de Pittsburgh, ele é um estadunidense. Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele em 2017 para 2018, uma bolsa da Fulbright.
que isso foi muito importante, assim, em várias coisas. Eu acho que um divisor de água esse contato com ele, intelectualmente, né, na maneira como eu atuo também academicamente. Eu aprendi muita coisa. Uma coisa que o Brandon sempre contava, eu não sei se ele escreveu e publicou isso, tá? Se alguém souber, fala. Eu não sei. Ele contava isso em sala de aula, nas reuniões do grupo de pesquisa e nas aulas dele da pós também. Você imagina que tem uma espécie de bêbado, ou essa anedota, o Brandon não é bom de anedota, nem eu também, né? Então, tentem ser generosos. Então tem alguém tateando o chão, parece um bêbado, né? De noite, tateando o chão, visivelmente procurando alguma coisa debaixo de um poste de luz. Okay? E chega um policial, ou alguém querendo ajudar. No caso de um policial, é uma tirinha que eu encontrei, eu uso isso em algumas apresentações. O policial pergunta para o bêbado tateando, certamente não é um policial brasileiro, né? Porque é um cara muito gentil, e ele vai perguntar para o bêbado o que ele está procurando, né? E se ele talvez souber, ele pode ajudar o bêbado a encontrar o que ele está procurando lá. Aí o bêbado fala, eu perdi minha chave, ou pensa aí, alguma coisa, uma moeda, dinheiro, alguma coisa, sei lá, que seja achável, né, materialmente. Uma moeda, uma chave. Aí o policial, sim, entendi. Mas você pode me falar mais ou menos onde é que você está, onde foi que você perdeu essa chave para eu tentar te ajudar e procurar? Esse policial aí da segurança, esse trabalhador da segurança muito prestativo, pergunta, né, como é que ele poderia ajudar a pessoa. Aí vou aumentar aqui para não ficar tão pequenininho. Esse bêbado fala, veja, na verdade, eu perdi essas chaves a 2 blocos daqui, 2 quarteirões daqui, lá embaixo. Né? Aí o policial fica, pô, como assim? Você perdeu essas chaves lá embaixo, a 2 quarteirões daqui, você está procurando a chave aqui? Por que você está fazendo um negócio desse? Aí o bêbado olha para o policial e fala, eu estou procurando aqui porque aqui tem luz, porque aqui tem esse poste de luz. O que é interessante, sob o ponto de vista da epistemologia da lógica, que o professor César também domina muito bem, nessa anedota. Deixa eu tentar organizar aqui melhor as minhas telas. Eu tenho essa dificuldade de fazer a apresentação, não consigo ver as pessoas. Tá. Então, o que tem de interessante aí nessa discussão? É que os nossos sistemas formais, as nossas teorias, elas iluminam, de fato. Elas são muito iluminadoras, elas organizam, elas sistematizam, elas arregimentam muito bem coisas, né? Elas têm uma sintaxe muito bem definida, uma semântica muito bem definida. Mas veja, se você está procurando a chave, o que é a chave aqui? Digamos, o significado, ou a fonte do significado, a fonte da normatividade do que nós fazemos. Você não vai encontrar isso debaixo do poste de luz. Isso está perdido em algum lugar mais obscuro, mais confuso, sinto muito, que são os nossos jogos de linguagem. Nossos jogos de linguagem, nossas práticas regulares, cotidianas. Assim. Elas já têm regras emaranhadas, normas emaranhadas, que articulam o significado de maneira difusa ou confusa, mas ali está a fonte de normatividade. Mesmo que você procure muito debaixo do poste de luz, você não vai encontrar uma chave que você não perdeu lá. Acho que essa é uma espécie de upshot metodológico, né, dessa piada que o Brandon conta lá. Isso me marcou muito. Né? Por isso que a gente está pensando nessa visão neopragmatista. Né? É olhar para as práticas regulares, concretas, históricas e tentar extrair, né, desse emaranhado de coisas que nós habilidosamente, assim, com certa eficiência, certa competência, dominamos no nosso cotidiano, de falantes competentes de línguas naturais. Então, o que eu estou tentando oferecer, o que a gente aqui em Recife está tentando oferecer nesses últimos trabalhos nossos, é uma teoria do significado
em certo sentido, uma teoria do conceito, né? Uma teoria do conceitual. Não é fácil na história da filosofia dizer o que é um conceito, né? Acho que cada autor tem aí uma espécie de resposta interessante sobre isso. Algumas delas se anulam, né? Algumas delas se anulam, são incompatíveis entre si, e alguns nem falam, né, sobre elementos conceituais. Isso também é interessante. Não falar sobre esse tema também é revelador. Então, é uma teoria do significado baseada numa noção de normatividade, que eu vou esclarecer ao longo desses próximos 30 minutos, sobre disputa gramatical que possa permitir o que a gente chama aqui, a gente está chamando aqui no grupo em Recife de disputa gramatical, ou disputa entre gramáticas, no sentido de regras, não regras abstratas, não sistemas formais abstratos, mas regras que concretamente articulam o significado dos nossos jogos mais básicos, das nossas práticas regulares mais básicas, mais cotidianas. Que permita a disputa ou a revisão gramatical da lógica, da linguagem, da cognição e na política. Pretencioso, hein? A ideia é fazer esse arco passando por esse tempo. Por isso que eu precisava de um livro, né? Por quê? Não tem como fazer isso num artigo, né? O professor César sabe muito bem, né? Autocontido, é muito enxuto. Tentar desenvolver essas ideias num arco como esse, num artigo, é inviável. Assim, né? Então, esse texto tem 4 capítulos. Na verdade, são 3 capítulos, só que a introdução ficou tão longa que é um outro capítulo. Inclusive, foi uma coisa que um dos pareceristas reclamou, assim, né? Que a introdução estava muito longa. Mas veja, aí o Brandon ele também escreve, aquele Articulando Razões dele de 2000, que é um texto assim, muito interessante. Ele faz uma introdução de quase, sei lá, 80 páginas. Assim, aí eu falei, pô, se o Brandon faz uma de 80, eu posso fazer uma de 40. É claro que eu não sou 40, metade competente como ele, né? Mas eu tornei aí uma liberdade artístico-acadêmica a partir dessa influência. Então, o que eu estou propondo? Um desiderata de 10 pontos. Tá? São 10 pontos que eu gostaria de articular nesse livro chamado A Espiral Normativa. Eu vou explicar o que significa espiral para vocês. Então, eu gostaria de oferecer uma teoria do significado que permitisse diversidade lógica, ou seja, se não permitir diversidade lógica, não é uma boa teoria do significado para mim, pela contrapositiva, ok? E eu gostaria de recusar sistematicamente uma pergunta que domina muito da literatura hegemônica contemporânea em filosofia da lógica, epistemologia da lógica, que é qual é a lógica verdadeira, quais lógicas são verdadeiras. Eu queria recusar essa visão mais representacional da lógica, né? E eu vou tentar desenvolver uma tradição expressivista da lógica, né? Então, a pergunta não é sobre o que a lógica é verdadeira, mas o que a lógica expressa, o que ela torna explícito, o que ela explicita a partir desses sistemas formais. Explicita e organiza. Tá? E nessa dimensão mais política, a questão não é tanto sobre pluralidade e diversidade de lógicas, mas a questão mais é qual lógica nós queremos. Então, não é só uma questão pragmática, não é só uma questão ética, no sentido de como que nós devemos usar nossos sistemas sistemas lógicos, os nossos conceitos, os nossos jogos de linguagem. A ideia mais política aqui é quais jogos de linguagem nós queremos jogar, enquanto comunidade, enquanto uma certa coletividade em relação a elementos históricos dos nossos jogos de linguagem, institucionais, e quais nós vamos reforçar em nossas práticas discursivas, no que eu estou chamando aqui de espiralização. Tá? Então, guardem essa questão, a gente vai voltar a ela. Então, não é só uma questão de função ou utilidade, ou de papel, como pragmatistas em geral vão fazer a migração da discussão de representação, conteúdo, condições de verdade, para pensar em competências, habilidades, como o professor César também faz muito bem, tentando naturalizar isso, mas pensando também em termos de autodeterminação normativa, ou o que eu chamo nesses outros trabalhos de soberania gramatical. É a partir dos jogos de linguagem que nós já dominamos, quando nós dominamos conceitos básicos das nossas línguas naturais, das práticas regulares que nós já estamos inseridos historicamente, onde eu não decidi
qual jogo de linguagem eu aprendo, né, quando criança, ou qual cultura eu aprendo, ou qual língua natural eu sou inserido como criança, assim como, né, César e vocês, mas existem já essas estruturas organizadas e nós habilidosamente jogamos elas, somos inseridos, iniciados nessas estruturas emaranhadas, né? E a partir desses jogos, tentar transformar os jogos, essas práticas regulares, regradas, de dentro dos próprios jogos, porque, em certo sentido, não existe fora do jogo de linguagens. O jogo de linguagem ele articula o próprio significado. Se você se afasta muito dos jogos de linguagem, o limite é a não compreensão, a não inteligibilidade do que está sendo feito ali. Então, a ideia é não só pensar em função, utilidade, competência, habilidade, mas pensar em termos de como nós queremos jogar e esse tipo de autodeterminação. Quais jogos nós queremos jogar? Um outro desiderato é que é uma teoria do significado que possibilite a revisão e a disputa de lógica. Tá? Eu tento fazer uma analogia nesse texto, menos em regras do xadrez articulando o significado de movimentos do xadrez, o que é muito próprio dessa tradição mais wittgensteiniana, pragmatista, mas aí dando uma inflexão mais periférica, como nós queremos jogar o jogo. Ou como é que nós jogamos, por exemplo, jogo de futebol. Como que a gente faz aí eu gosto muito de futebol também, acho que vários de vocês gostam. É tentar trazer uma analogia, eu penso muito por analogia, entre a pergunta sobre a conjunção, ou a negação, ou a implicação. Essa pergunta, qual é a conjunção verdadeira? Qual é a negação verdadeira? Qual é a disjunção verdadeira? Qual é a implicação correta? Para pensar uma analogia, tipo, qual é o jogo de futebol correto? Qual é o jogo de futebol verdadeiro? Isso traz uma certa estranheza, porque existem inúmeras maneiras de você jogar futebol. Mesmo você tendo uma instituição normatizando tudo como a FIFA, por lá de interesses também materiais e institucionais, e históricos também, existem muitos jogos, muitas maneiras diferentes de jogar futebol. Eu posso jogar com meu sobrinho, eu posso jogar sozinho, com uma bola de papel, com uma bola de meia, posso jogar mais institucionalizado, com uma pelada no fim de semana, mais regrada, mais arregimentada, menos arregimentada. Você pode fazer campeonatos diferentes, eu posso jogar um futebol com César e com outros aí em São Luís quando for. Assim, a pergunta sobre qual é o futebol correto, ela é curiosa, do ponto de vista filosófico, porque não existe futebol correto. É como se eu pudesse trazer isso também para a pergunta sobre qual é a conjunção verdadeira. Se você olhar para as nossas práticas de linguística, para os nossos jogos de linguagem históricos estabilizados, não existe conjunção verdadeira. A pergunta nem faz muito sentido. A conjunção ela não é verdadeira sobre alguma coisa. A conjunção ela é a explicitação de algumas noções conjuntivas, aditivas, que nós usamos nos nossos jogos de linguagem cotidianos. E o lógico ele vai explicitar, regimentar isso, vai convencionar coisas, como toda ciência tem elementos de idealização e convenção, e essas convenções elas vão retornar para as próprias práticas de onde foram extraídas, disciplinando, organizando, guiando as próprias práticas de onde elas foram extraídas. Daqui você já está percebendo essa estrutura circular. Eu não estou chamando isso só de circular, veja, circularidade para pragmatista não é um mal, né? Aliás, circularidade é a única coisa que a gente tem. A gente parte de práticas e tenta revisar as práticas que nós temos a partir das práticas que nós temos. Mas só que, por que é a espiral, esse movimento? Porque você, ao explicitar e arregimentar em sistemas formais, esses sistemas formais eles retroagem, retornam aos jogos, as nossas práticas cotidianas, ou regulares, ou práticas regradas, mas as práticas regradas, elas mesmas, elas mudam, porque elas são temporais, elas são históricas, e elas também estão em mundos de pressões diferentes, inclusive pressões materiais, normativas, institucionais, e de interesses também de grupos e comunidades. Ou seja, quando esses sistemas formais eles são usados para disciplinar as práticas de onde eles foram extraídos, a prática já mudou. E a própria explicitação faz com que práticas mudem também. Elas pressionam mudanças na prática. Ou seja, a explicitação ela não é neutra. Inclusive não é neutra filosoficamente e também politicamente. Né? A maneira como a gente decide explicitar regras emaranhadas dos nossos jogos de linguagem, ela pode mudar, sim, o jogo de linguagem. Isso é importante. Né?
E ao mudar o jogo de linguagem, você vai reorganizar esses jogos e o que vai permitir novas explicitações. Fazendo novas explicitações, elas vão retornar, retroagir sobre as práticas elas mesmas, disciplinando, e vão modificar as práticas. E ao modificar as práticas, elas podem ser explicitadas de outras maneiras. Aí vocês percebem esse elemento dinâmico espiralizado, né, de explicitação dessas normas emaranhadas no jogo de linguagem que nós já dominamos, como nós dominamos conceitos nos nossos jogos de linguagem mais básicos. A explicitação ela tem um elemento disciplinador mais criativo também, e ela retorna disciplinando, guiando, orientando normativamente práticas das quais elas foram extraídas, né? Então, veja, qual é a conjunção verdadeira? A conjunção verdadeira do de linguagem não faz sentido essa pergunta, ela deveria ser dissolvida, essa pergunta. Existem muitas maneiras, noções conjuntivas nos nossos jogos de linguagem, inclusive com elementos temporais ou elementos não comutativos, né? Onde a ordem ali é importante, é relevante. Qual é a negação verdadeira? Não existe negação verdadeira. A linguagem, nós somos habilidosos em muitas formas de negar diferente. Negar por contradição, negar por diferença, negar por contrariedade, negar recusando, negar suprimindo, negar cancelando coisas. Existe, ou essa negação mais abstrata, curiosa do jogo de linguagem clássico da lógica, que é a inversão de condições de verdade, de valores de verdade também, que é uma forma, né, de arregimentar alguns quadros mais consolidados, né, de jogos de linguagem, inclusive matemático. Qual é a disjunção? A gente tem inúmeras disjunções diferentes, que vão trazer alternativas que são inclusivas, exclusivas e assim por diante também. Qual é a implicação correta? Não existe a implicação correta. O lógico ele vai tomar algumas decisões na explicitação, na maneira como vai regimentar isso, essa implicação, ok? Pode ter elementos de relevância, pode ter elementos de acarretamento, pode ter elementos modais, ou você pode fazer aquela implicação material, que é muito curiosa, né? É uma tabela de verdade difícil, né, de engolir. Quando a gente apresenta para alguns alunos, ela é muito contraintuitiva, né, em alguns aspectos, e na falta de elementos de relevância entre antecedente e consequente também. Mas é isso. Não existe a implicação correta, como não existe o jogo de futebol correto. Você pode, inclusive, variar institucionalmente elementos para normatizar a explicitação desses jogos que nós já dominamos. Ok, um outro desiderato é a plasticidade. Eu gostaria, assim como uma tradição carnapiana, permitir, né, a criação, né? Então, pela contrapositiva, uma teoria do significado que não permite a criação de novos sistemas formais, para mim, não é adequada. Okay? Eu abro mão dela. Acho que tem que permitir uma plasticidade de criação de novos sistemas, sim. Ou o que eu chamo nesse texto de regimes lógicos. Tá? Porque eu quero enfatizar o elemento normativo da atividade lógica, não representacional, não de teoria dos modelos, mas o elemento de veiculação de significado pelo domínio das regras de introdução e de eliminação. Okay? E essa atividade, sistemas formais, se cria um regime lógico que retorna às próprias práticas, normatizando com elementos regulatórios e disciplinares também nas próprias práticas de onde elas foram extraídas. Eu tenho exemplos disso, quem tiver uma curiosidade, depois eu posso explicar o que eu estou pensando com isso. Tem alguns elementos de equilíbrio reflexivo. Né? Então, a mudança de lógica, permitir a mudança de lógica por habilidade, ou seja, um lógico ele é treinado, habilidoso, a desenvolver competências e habilidades de variar o jogo de linguagem. Okay? Isso é uma competência, uma habilidade de lógica. Assim como aplicar ou restringir determinadas regras. Né? Uma aptidão no uso de regras, do que eu chamo no texto, o nosso grupo está chamando aqui em Recife de nichos inferenciais. Quem tiver uma pergunta mais para isso, o terceiro capítulo é o nichos conceituais. Eu queria retroagir a noção de espaço de razão dessa escola de Pittsburgh. Talvez não é um bom vocabulário, recuar, talvez não seja um bom vocabulário. Eu queria reler, reinterpretar a noção de espaço de razões dentro da noção de jogos de linguagem de Wittgenstein, mais pragmatista. Tá? Isso tem algumas razões que eu vou voltar para isso. Só que o jogo de linguagem wittgensteiniano, com frequência, alguns wittgensteinianos, eles enfatizam muito elementos
culturais e comunitários nisso. Eu gostaria, institucionais também. Eu gostaria de introduzir também elementos ecológicos, né, da história natural. Então, o César é muito bom nessas discussões também. Eu queria naturalizar esses jogos de linguagem. E daí eu estou chamando isso de nicho, né, de nichos conceituais. Né? A ideia é que, assim como um animal ele interage com o ambiente, não só sendo selecionado pelo ambiente, pelas expressões materiais do ambiente, o animal ele também constrói o ambiente. Ativamente, ele muda o ambiente para esse ambiente modificá-lo. Ele cria um nicho onde ele vai habitar. Então, um pássaro ele reúne gravetos para ele poder habitar o ninho. Ou seja, ele interfere diretamente na disposição, configuração material, das ofertas materiais que o ambiente dá, para que aquele ambiente se torne habitável por ele. Aí você tem essa dinâmica de nicho, né, de teoria dos nichos, né, da biologia. Eu queria que fosse naturalizável, né? Então é como se o lógico ele habitasse nichos diferentes, né? E ele poderia explicitar as regras, as normas, né, que organizam esses nichos e arregimentar. Essa regimentação ela retroage nos próprios nichos, forçando, né, ou guiando, ou orientando modificações desses nichos. Então, eu acho que essa história ela é naturalizável, ou seja, para mim é muito importante ser coerente com a história natural, faça justiça à história natural. Então, por contrapositivo, se eu tenho uma teoria do significado que não é naturalizável, não interessa para mim. Eu não estou falando que é falso, estou falando que não é interessante porque eu estou querendo fazer. Então, é contígua com formas de cognição não humanas, isso também é outro elemento importante para a coisa que a gente está fazendo aqui em Recife. Mais uma vez, todo o argumento aqui é meio contrapositivo, né? Então, se eu tenho uma teoria, por exemplo, eu não estou falando que o platonismo é falso, eu também não estou falando que o transcendentalismo é falso. Eu estou tentando desenvolver uma outra tradição, uma tradição pragmatista ou neopragmatista, como vocês quiserem. O argumento é contrapositivo, né? Então, se eu tenho uma teoria, uma filosofia que redunda na não possibilidade de revisão, na não possibilidade de diversidade, na não possibilidade de pluralidade e na não possibilidade de criação, essa teoria não é boa para mim. Ela não é adequada para aquilo que que a gente está querendo fazer. Então, a gente vai enfatizar elementos de usos, práticas regradas, ferramentas, funções, né, papéis dessas expressões linguísticas, como um bom pragmatista. Um outro desiderata, outros que vão vir agora, eu queria desafiar o tipo de convencionalismo à la Carnap, okay? Que é muito próprio dessa tradição mais próxima do Newton da Costa, né, do nosso brasileiro. Acho que o Newton da Costa é muito influenciado por esse tipo de convencionalismo à la Carnap, né, do princípio de tolerância, né? E todo mundo tem liberdade para fazer o seu próprio sistema formal, não precisa discutir filosofia, não há constraints materiais em relação a isso, basta dar as regras sintáticas que articulam o significado do seu vocabulário lógico, né? Eu gostaria de, por um lado, é muito bom, porque permite plasticidade, permite revisão, permite pluralidade, mas, por outro lado, perde aquilo que eu gostaria. Tá? Eu queria poder discutir a decisão por sistemas formais ser contingente, mas ela não é arbitrária e não é individual. Okay? Isso é muito importante para mim, é fazer uma distinção entre arbitrariedade e contingência. Okay? É contingente porque poderia ser diferente. Okay? Se a nossa história natural, se a história das nossas comunidades fossem diferentes, provavelmente nossos sistemas seriam diferentes também. Tá? Então, eu queria enfatizar, não sei, inclusive os elementos políticos em relação a isso. Tem um lastro histórico, tem um laço político em nossas práticas regradas concretas. Né? Eu não sei como articular isso com essa tradição mais carnapiana. Eu acho tudo muito excessivamente individualista. Tá. Aí depois eu acho que o César também vai fazer perguntas sobre isso. Mas essa é a minha posição. Tá? Eu acho que o Carnap também é um certo pragmatista, mas assim como eu também não compro tudo do Wittgenstein. Né? Eu tenho críticas também a fazer, algumas coisas de Wittgenstein. Eu também não compro tudo do Brandon. Né? A gente faz
Acho que tem coisas, elementos interessantes, mas tem limitações também, né? A ideia é que a gente possa desenvolver. Recusar o intelectualismo do espaço de razão, isso é o que eu havia comentado, é um trabalho que eu faço na introdução e no terceiro capítulo, que eu vou apresentar para vocês rapidinho. Veja, por quê? Especialmente porque a noção de espaço de razões dessa escola de Pittsburgh, né, ela é centralizada no ato de fala da asserção. Não porque a asserção, historicamente, quando você descreve fatos, né, então tem esse elemento representacional, mas para essa escola de Pittsburgh é uma espécie de mínima unidade da racionalidade, não porque você descreve fatos, porque tem essa coisa mais apofântica, mas porque quando você assere, você se compromete. Você se compromete com a verdade do que você está querendo dizer. E com o que se segue do que você está querendo dizer e com os pressupostos do que você está querendo dizer. Então você está num quadro de autorizações e proibições a partir do ato de asserção. A gente coloca uma espécie de espaço normativo de razões. Tá? E num jogo meio abstrato, dialógico, muito simétrico, muito idealizado do jogo de dar e receber razões. Tá? Esse é uma espécie de um horizonte, né, dessa tradição. Então eu queria, eu gostaria de recusar o que eu estou chamando de intelectualismo desse espaço de razão e recuar nos jogos de linguagem, como eu disse, porque eu gostaria que esses jogos de linguagem eles não fossem abstratos, eu queria que eles fossem concretos, históricos. Tá? E corpo, história, tradição pudesse ser algo relevante nesse espaço não abstrato, tá? E que pudesse capturar um pouco a noção de que algo possa crescer e que algo possa morrer também. Jogos de linguagem eles possam desenvolver e eventualmente eles podem morrer se não forem cuidados também. E eles podem ser mortos. Tá? Historicamente, os jogos também podem ser mortos, tá? Inclusive propositalmente, como um projeto, inclusive político, né? Eu queria ter noções também de coletividade mais explícitas, não só dialógico, mas de coletividade. Terceira pessoa, segunda pessoa. E permitisse também conflitos, fraturas, né? Inclusive assimetria de poder, de acesso, de recursos. Eu acho que eu consigo capturar isso melhor com uma noção de jogos de linguagem, ou essa de nichos inferenciais conceituais que a gente está trazendo, do que essa noção muito abstrata e liberal de espaço de razões, meio iluminista também. O Brand é muito hegeliano, né? Eu acho que ele é mais hegeliano do que Wittgenstein. Tá. Então, e aí isso permite consequências políticas, né? A possibilidade de resistência normativa por grupos minorizados. Por quê? A gente tem aqui uma maneira de pensar, que a gente chama de neopragmatismo periférico. A árvore de formação desse neopragmatismo periférico não é... Existe pragmatismo, né? Esse pragmatismo clássico aí, do Dewey, do James e do Peirce, e tem aí um pragmatismo periférico. Eu não sei se existe pragmatismo periférico, eu nunca ouvi falar disso. Não sei se o César já ouviu falar disso. Mas existe neopragmatismo, tá? Que é essa escola aí que tem Rorty, Sellers, McDowell, Brandon, o Price também. Talvez a Catarina Novaes seja também uma representante disso. Então, a árvore de refutação não é pragmatismo, depois periférico, depois neopragmatismo periférico. A árvore de formação tem neopragmatismo, e a gente vai fazer essa inflexão assumindo uma perspectiva de uma simetria de poder, de acesso, de recurso, e reconhecendo isso, e colocando a gente, reconhecendo que a gente está no lado mais fraco dessa dinâmica política. Também, tá? Então, grupos minorizados eles podem explicitar as normas que articulam o uso conceitual, eles podem resistir a algum tipo de inferência e usos conceituais, eles podem disputar, depois dessa explicitação, coletivamente, o uso dessas normas e, eventualmente, se tiverem sucesso, eles transformam os conceitos, ou seja, os próprios jogos de linguagem, né? Com esse processo de explicitação, resistência, disputa e transformação. O que eu queria pensar, isso é uma ideia que eu desenvolvi nesse espiral normativo, que talvez não a contento, uma espécie de lógico não clássico, ele também ele está exercendo uma coisa que a gente está chamando de soberania gramatical, ou seja, ele está exercendo uma maneira de explicitar, resistir, disputar e transformar os jogos de linguagem dentro dos próprios jogos de linguagem. Isso é uma ideia... o que o Brouwer está fazendo
que o paraconsistentes estão fazendo, o que, sei lá, mesmo que eles não falem sobre isso. Né? Assim, um jogador de futebol ele pode também fazer uma descrição muito ruim do que ele faz em campo, filosoficamente. Tá? Um artista também. O que o Lukasiewicz faz, no texto que ele introduz lógica trivalente, é como se eles estivessem exercendo soberania gramatical, ou seja, do jogo de linguagem, estão explicitando algumas regras do jogo de linguagem, tentando bloquear algumas, resistindo a algumas, disputando, introduzindo e tentando transformar o jogo de linguagem dentro do jogo de linguagem ele mesmo. É um processo de assenhoramento das regras dos nossos jogos de linguagem, né? de autogoverno das normas dos nossos jogos de linguagem, né? Fazendo justiça àquilo que eu havia falado do como que nós queremos jogar esses jogos. Tá. Então, eu posso falar mais 5 minutos, assim? Claro, pode, Marcos. Tá. Aqui no meu cronômetro está batendo 42. Posso finalizar com 50? Perfeito. Beleza. Marcos, então o que é a espiralização? Você falou muito tempo aí o nome do livro é Espiral Normativa, né? O pragmatismo da revisão da lógica. Tá, vamos tentar mostrar aqui o que é isso. Então, a gente chama de espiralização esse mecanismo ou essa técnica expressivista, tá? De bootstrap inferencial. O que é bootstrap inferencial? Eu sou fascinado por essa noção há muito tempo. O César ele é formado também em computação. Essa noção de bootstrap também aparece em computação, aparece em biologia, aparece em engenharia, aparece em muitos lugares. Eu sempre fui muito fascinado por essa noção. Que ela tem uma tensão, tem um negócio meio paradoxal, meio ambivalente nisso, porque de você estar num determinado nível de configuração e ao reconfigurar coisas, isso permite avanços, né, ou saltos de qualidade, saltos de nível de complexidade. Ou seja, num determinado mesmo nível, você modifica a configuração e isso permite outra complexidade do nível. Aí brinca também com aquela noção do Barão de Munchausen, aquele mentiroso quanto mais, ele estava num atoleiro com um cavalo, alguém pergunta para ele, como é que você conseguiu sair desse atoleiro com um cavalo? Ele falou, muito simples, eu puxei a crista do cavalo com ele em cima e se puxou para cima e saiu, né, do atoleiro. Ou seja, que é muito paradoxal isso. Ou a noção do bootstrap, que é strap, né, corda, o boot, é como se você pudesse se levantar puxando o cadastro, né, da bota. Por que eu estou usando a noção de bootstrap inferencial? É que dos nossos próprios jogos de linguagem, jogando os próprios jogos de linguagem, a gente explicita as regras desses jogos de linguagem históricos, consolidados, estabilizados historicamente. A gente arregimenta, idealiza, tem alguns elementos de convenção, e essa prática, esses sistemas arregimentados, eles retroagem sobre as próprias práticas de onde foram extraídos, disciplinando essas próprias práticas. Okay? A gente faz um bootstrap inferencial porque a gente já domina essas inferências, ou muitas delas, de maneira confusa, emaranhada, difusa, nas nossas próprias práticas, que nós já dominamos no nosso cotidiano. Aí, como a gente estivesse puxando o cadastro das nossas botas. Então, é um processo reflexivo crítico em que regras implícitas são extraídas do uso competente de conceitos em nossos jogos de linguagem e elas são reintroduzidas, organizadas e arregimentadas em sistemas que, por seu turno, funcionam como dispositivos de disciplinamento, revisão, controle, orientação sobre o próprio uso do qual eles foram extraídos. O movimento resultante não é um círculo vicioso, mas é uma espécie de espiral normativa. Okay? Porque nós somos pragmatistas, o César também é um pragmatista. A gente vai partir de práticas públicas, concretas, históricas, porque é o que o pragmatista tem, só que essas práticas são emaranhadas, elas estão muito confusas, difusas e tal. A gente joga uma certa competência e a gente pode extrair, explicitar as inferências materiais que articulam, né, o significado, fixam o significado dos nossos conceitos mais básicos. A gente arregimenta e idealiza em sistemas formais, e esses sistemas formais, como uma espécie de regime formal, também você pode usar de maneira disciplinatória, ou disciplinativa, ou regulativa, nas próprias práticas de onde eles foram extraídos. Isso pressiona a transformação da prática inferencial
E isso permite novas extrações, novas explicitações. Aí você tem essa circularidade espiralada, né? É essa espiral que permite compreender por que a lógica pode ser revisada por dentro, ou seja, de dentro dos próprios jogos que nós jogamos. Sem apelo a uma certa superlógica transcendente. Aí alguém aí que gosta muito desses elementos aí de metafísica, veja, eu não estou falando que não existem, entendeu? Eu não preciso me comprometer com a tese negativa, eu sou cético, tá? Acho que eu tenho aí uma herança mais do ceticismo mais pirrônico. Assim, eu não... Se você quer caçar o unicórnio, vai lá caçar o seu unicórnio metafísico. Eu não sei se existe, a gente não tem tempo, não tem recurso, a gente está sob ataque, tem muita crise acontecendo, eu não vou ficar caçando unicórnio metafísico, tá? Se alguém tiver tempo aí, e dinheiro e recurso para fazer um negócio desse, vai lá. Então eu não preciso de superlógica transcendente, e eu não preciso também, acho que esses são os dois problemas assim, mais filosóficos que eu estou tentando evitar. Não caçar unicórnio e também não cair na armadilha da arbitrariedade, né, de um certo convencionalismo mais individualista, tá? De lógico decidindo coisas. Então, para finalizar, eu vou apresentar aqui mais rapidamente o sumário do livro. Então, repito, quem tiver interesse, é só me escrever que eu mando aí para a pessoa. O livro já está, né, escrito. Aliás, confessando para vocês, eu já estou de saco cheio desse livro. Desculpa falar isso, talvez não seja nem tão legal. Porque eu estou escrevendo esse negócio há tanto tempo, eu acho que comecei uma espécie de acerto de contas com várias coisas no passado. Então, isso foi até uma espécie de meio de Brás Cubas, só que eu não morri, aí eu volto pensando a vida toda que eu tive antes. Acho que a primeira ideia desse livro apareceu no evento em Montevidéu, quando me convidaram para fazer um mini curso sobre epistemologia da lógica, coisa de filosofia da lógica. Eu não sabia muito bem o que fazer, eu queria recusar, porque a gente estava com um evento muito grande em Olinda, isso foi em 2024, né, o último congresso da SBFA. Mas eu falei, pô, então é isso. Mas aí os alunos que estavam me ajudando na coordenação do evento estavam muito bem, muito ativos e muito focados, e já estavam treinados. Eu falei, pô, então eu vou, represento o nosso grupo. Mas aí o César sabe muito bem, às vezes a gente é convidado para fazer uma apresentação de meia hora, 40 minutos, às vezes de 1 hora, quando tem muito. Mas eles me convidaram para fazer 3 apresentações, um mini curso, me deram 3 dias. Aí eu paralisei, assim, fiquei em pânico. Eu falei, puta, eu não tenho nem o que falar por 3 dias, assim, né? Aí eu falei, não, mas vamos lá, é um desafio, vamos tentar fazer isso. Aí eu tentei olhar retrospectivamente para coisas que eu estava interessado, que eu estava publicando, eu já estava naquele turbilhão de coordenação também. É bom que permitiu organizar um pouco as notas que eu tinha. Aí o primeiro dia foi exatamente esse aqui. O primeiro dia foi sobre batendo conceitos metodologicamente importantes assim, para mim. Então eu falei sobre neopragmatismo, falei sobre a possibilidade de revisão da lógica, né, a pluralidade de lógicas não clássicas, um pouquinho de história da filosofia. Eu falei do inferencialismo, que é essa tese, né, filosófica, semântica em linguagem. O significado não é dado pela extensão à coisa, pela designação de entidade, ou pela referência direta a entidades, sejam elas concretas ou abstratas, ou mentais, mas o significado ele é uso, né? Isso é uma tese wittgensteiniana. O significado é o uso. Mas não é qualquer uso, é o uso inferencialmente articulado. Okay? São as inferências que articulam, fixam e consolidam o significado dos nossos jogos de linguagem. Né? Então, é o que se segue do uso e o que pressupõe do uso. O que, né, nessa ideia mais de teoria da prova, só que a teoria da prova pensa em termos de operadores lógicos. Né? A gente está generalizando isso para conceitos. Tá? Entender um operador lógico nessa teoria em teoria da prova é entender a regra que introduz e a regra que elimina. Não é entender tabela de verdade ou condições de verdade. Então, se você entendeu isso, você entendeu, né, o significado da conjunção, por exemplo. Então, a gente vai pensar em conceitos dessa maneira. Né? Conceitos, entender um conceito é saber usar a palavra ou o termo, mas não é saber usar significa saber as regras pelas quais essa palavra é introduzida nos nossos jogos e como ela é, entre aspas, eliminada, ou seja, quais são os quadros de incompatibilidade e incompatibilidade do uso.
Pela contrapositiva, se você não entendeu o quadro de compatibilidades e incompatibilidades, o que se segue do uso, você não entendeu o conceito. Okay? Essa é a ideia do pragmatismo. E expressivismo é essa teoria. Eu estava conversando com outro aluno, com frequência, eu acho que muito parte da nossa formação é criticando, né, sentando pau em representacionalismo, em metafísica. Acho que sempre tem um metafísico aí, desculpa aí. Eu tenho até amigos que são metafísicos, nada contra. Eu sou tolerante nessa coisa. A gente fala de metafísica, fala de representacionismo, referencialismo, cognitivismo, essas coisas, mas a gente não coloca uma alternativa positiva, né? César sabe, às vezes a gente tem esse problema. Aí o meu foco agora é tentar desenvolver essa tradição expressivista como uma forma de alternativa positiva, né? Para essas outras tradições que eu mencionei aqui. Então, o significado ele não é só articulado inferencialmente, ele pode ser explicitado, né? O vocabulário lógico que a gente usa, ele explicita regras ou inferências que estão implícitas dentro dos nossos jogos de linguagem que nós já dominamos no nosso cotidiano. Não é expressivismo romântico, no sentido de eu externar uma coisa que está interna a mim, individualmente, um sentimento, um gesto que externaliza aí um sentimento, explicitar, tornar explícito elementos que estão implícitos coletivamente já por nossas práticas regradas. Tá? Então, esses são os elementos. Eu acho que esse também é um aspecto que eu acho positivo. Eu articulo aqui problemas, né, da epistemologia da lógica, como, né, esse texto clássico do Carroll, do final do século XIX, que o César conhece muito bem. Eu gosto de ceticismo, né? A questão do trilema de Agripa, sobre circularidade, sobre regressão infinita, ou sobre uma parada dogmática, né, em algum ponto dessa regressão da justificativa das crenças, e o que a gente chama de armadilha de Quine, na verdade, esse vocabulário do Luiz Carlos Pereira, da PUC do Rio. Acho que eu sou aluno dele, eu vi muito ele falar sobre o problema da mudança de lógica, uma mudança de linguagem, uma mudança de assunto. Então, esses lógicos não estão falando sobre mais a mesma coisa. Ele chamava isso de armadilha, né, porque é como se fosse uma proibição a priori da disputa entre lógicos, né? Por exemplo, a negação do lógico clássico e a do lógico paraconsciente são assuntos diferentes. Então, eles não estão em disputa, né? Estão falando de coisas diferentes, ainda como se eles não tivessem percebido isso. Aí eu vou falar do neopragmatismo, apresento inferencismo semântico e expressivismo lógico, como uma maneira de não cair nessa armadilha de Quine, né, que é uma espécie de armadilha conservadora, né, porque converge tudo para a lógica clássica, em certo sentido, porque todo o resto parece disputa meramente verbal. Aqui tem essa parte mais política, né, que sai o texto sobre a linha gramatical e suas alavancas. Aí o capítulo 2 ele representa, grosso modo, o meu segundo dia de apresentação lá em Montevideo em 2024, onde aí eu já parto mais para a filosofia da lógica e tento articular a tradição, eu tento bloquear, recusar o uso, né, conceitual, metodológico, analítico de disputas verbais da Laquine e também de desacordos profundos da Wittgenstein, por problemas diametralmente opostos. É como se a disputa verbal ela desqualifica a disputa, é meramente verbal, e o desacordo profundo ele qualifica demais, tanto que não tem, você precisa de uma certa, que você cai numa incomensurabilidade de imagens de mundo diferente, como se o paraconsistente e o clássico tivessem imagens de mundo diferentes, o que eu acho que não é o caso, acho que é demais. Muito fascinante, muito legal, mas eu acho que não, é inadequado a gente está tentando fazer. Aí eu introduzo o equilíbrio reflexivo na revisão da lógica, isso não é original meu, outros autores já fizeram, mas eu articulo uma outra tradição mais recente, mais de estética e de ética, que é a chamada de negociações metalinguísticas, tá? Como uma espécie de procedimento de governança normativa para como lidar com essas disputas entre lógicos rivais. Tá? Aí eu combino o equilíbrio reflexivo com a negociação metalinguística nesse método unificado. O terceiro capítulo aí é uma inflexão mais em ciências, das ciências cognitivas, muito influenciado pela tradição do enativismo, né, da cognição corporificada, especialmente
no Gibson, né, na psicologia ecológica. Acho que eu uso muitos elementos ecológicos, porque tem muito do que eu queria, que é a interação dinâmica de um organismo com o ambiente onde ele está, e esse ambiente ele restringe, né, ele permite, ele proporciona, mas ele também restringe materialmente o que o organismo ele pode fazer. Né? No caso aqui, a analogia com o que um lógico habilidoso pode fazer com esses nichos, né, conceituais nos quais ele está inserido, quando nos nossos próprios jogos de linguagem cotidiana. Aí eu introduzo a noção, eu penso no lógico como uma espécie de agente normativo, né, porque ele explicita, restringe, disputa, arregimenta, esses sistemas formais de retroagem organizando coisas. Eu introduzo a noção de affordances inferenciais. Por exemplo, um exemplo é pensar a contradição como uma espécie de oportunidade de ação, ou seja, ou uma prova indireta, como uma oportunidade proporciona uma determinada atividade para um lógico habilidoso, ou sei lá, futuros contingentes podem ser uma espécie de afformance, né? Ele proporciona uma oportunidade de ação diferente para um lógico. Predicados vagos também podem ser indeterminados, e assim por diante. E não só permite você pensar nesses elementos, mesmo que abstratos, dando oportunidade, proporcionando a possibilidade de ação para o lógico treinado, mas também você poder, com a educação do lógico, você poder modificar o poder solicitante ou convidativo, de certa maneira, dessas affordances. Ou, por exemplo, eu uso aqui a contradição. É como se você pudesse criar institucionalmente maneiras de tornar a contradição convidativa para o lógico, ou seja, não uma ameaça, não algo hostil, algo que deveria ser evitado a todo custo, mas algo que poderia ser convidativo para a investigação filosófica, conceitual ou lógica. Né? Você poderia classificar coisas e organizar elas filosoficamente. É interessante. Você pode mudar o poder, ou predicados vagos, ou outros elementos, ou provas indiretas, provas diretas também. Tá? Eu termino de maneira mais poética, unindo essa literatura do barco de Neurath, né, essa imagem, dos jogos de linguagem e a construção de nichos. Então é isso, eu falei demais. Muito obrigado, aí sempre é uma oportunidade muito legal estar com vocês. Obrigado aí pela atenção e pela... Muito obrigado, Marcos, pela tua fala. Realmente você passou um pouco do tempo, mas estava interessante, então eu preferi deixar. Né? Bem, eu tenho vários comentários a fazer, várias perguntas, né? Você até já sinalizou ao longo da sua apresentação coisas que me estimulariam a perguntar, né? Mas eu vou abrir primeiro aqui a chance para o pessoal que está presente, né? Fazer perguntas, comentários. Se alguém quiser fazer agora, levanta a mão, coloca no chat. Perguntas muito difíceis, deixam só para quando eu estiver aí em julho. Do presencial, né? No presencial a gente pode se enfrentar mais de perto. Aí eu sou grandão, aí eu posso ficar com uma cara de mal, aí a pessoa... daí a gente já recua, imagina. Fazer modificar o poder solicitante das perguntas. Tá, eu vi que ninguém levantou a mão, então eu vou aproveitar o tempo, tá? O pessoal vai pensando. O seguinte, assim, primeiro eu queria eu não quero fazer uma pergunta muito longa, né, mas assim, o professor gosta de falar, como a gente viu agora, você começou a falar, né, então eu também corro esse risco, mas vai lá. Primeiro eu queria dizer para ti, assim, que tenho admirado demais essas suas publicações, né, que você tem feito recentemente, teu trabalho recente. Até comentei contigo no e-mail pela tua habilidade de conectar um assunto tão árido, né, quanto lógica e filosofia da lógica, com coisas tão relevantes. Né? Então, você faz esse arco, você começou falando aí, né, parte lá da lógica até a política, né, mostrando a relação entre essas coisas, e eu acho que você faz isso muito bem. Né? Você mostra exatamente, né, quais são os nós de ligação entre essas coisas. Né? Como é que a gente começa discutindo lógica, e quando vê a gente está falando de soberania, né, de populações minorizadas, então você faz isso muito bem. Né? E eu teria aí primeiro uma questão mais crítica a fazer, mas eu vou deixar ela para fazer depois. Eu vou te fazer primeiro uma pergunta mais assim, positiva, para te estimular a falar um pouco mais, que é algo que eu quero te ouvir falar sobre isso.
o que você acha sobre o ensino de lógica, né, para proporcionar o trânsito por esse arco, né? Então, você defende a ideia aí da soberania gramatical, né? De que quando você está revisando a lógica, você está exercendo soberania gramatical, por exemplo. E eu penso, mas quando a gente ensina lógica, né? Eu tenho aqui alguns alunos que estão aqui na sala, né? São meus alunos do primeiro período em lógica que eu estou lecionando nesse semestre, né? Mas quando a gente ensina lógica, a gente está alertando, né, para os nossos alunos, ou de alguma forma mostrando para eles que dá para fazer isso, assim. O que eu quero te perguntar é, o ensino de lógica que a gente dá, ele está alinhado com esse potencial, né, de chegar até essas consequências políticas, né, que você está defendendo? Ou você acha que a gente precisaria mudar alguma coisa no ensino de lógica para promover mais, para deixar mais clara essa ligação, né? Daí, só contextualizando a minha pergunta, né? Não sei se tu tem visto alguma coisa. Eu e a Evelyn Erickson estamos trabalhando em alguma coisa aí sobre ensino de lógica, né? A gente tem um artigo submetido que ainda não foi publicado, tem aquela pesquisa que foi feita junto à SBL, né? Então, a gente está pensando em umas coisas aí a respeito do ensino de lógica, e é daí que parte essa minha pergunta para ti, né? O que tu acha do ensino de lógica e se ele facilita ou se ele dificulta o modo como a gente ensina a lógica hoje, se ele facilita ou dificulta um projeto como o teu? Poxa, excelente pergunta, muito interessante. É quase um projeto de pesquisa, quase um projeto de vida já. Tenho muito interesse nisso. Parabéns pelo trabalho que você faz com a Evelyn. Eu acompanho, infelizmente não muito próximo, mas o que eu consigo fazer dentro dessas designações todas que caem no nosso colo. Eu acho muito importante esse olhar crítico, né, sobre a maneira como está se ensinando lógica, porque eu gostaria que a gente tivesse, assim, assim como a gente pode falar, alguém pode falar para a gente que não gosta de filosofia, né, professor? Né? A gente ouve isso com certa frequência. Eu não gosto de filosofia. Assim, a questão, eu não gosto de política. A questão não é essa, assim, né? Porque mesmo que você não goste de filosofia, ela vai continuar sendo feita. E ela vai continuar sendo feita por você, através de você, às vezes contra você também. Assim como política também. Né? Sinto muito. Assim, né? Acho que a questão não é gostar ou não, ou querer ou não. Ela está sendo feita, ela foi feita, você está imerso nessas atividades, elas são todas implícitas, esses elementos já estão operativos, vai continuar sendo feito, independente do teu gosto, independente da tua vontade individual, e mesmo que você feche o olho. Às vezes parece aquela criança que fechando o olho, a coisa vai sumir, né? A coisa vai continuar. Né? Então, se você não fizer filosofia, ela vai continuar sendo feita por você. Se ela não continuar, se você não fizer política, ou tentar entender mais ou menos uma coisa, ela vai continuar sendo feita por você, através de você. Inclusive, não falar sobre política também é uma questão política. Aliás, é um projeto a gente não conseguir falar sobre essas coisas. E, então, às vezes, contra você também. Então, eu acho muito interessante essa discussão sobre ensino de lógica, porque, veja, analogicamente, imagina um técnico de futebol. Por que é tão importante, às vezes, você ter um técnico, né, um treinador? Porque ele introduz pessoas. Porque ele inicia pessoas. Ele inicia uma nova geração. Ele vai iniciar uma nova geração arbitrariamente? Não. Em geral, ele vai também tentar capturar as regras do jogo que são anteriores a ele, né, históricas a ele, ou ela. Né? Arbitrariamente não vai dar certo fazer um negócio desse. Ele vai precisar de método e vai ter que pensar na maneira como ele inicia. Ele pode ser uma espécie de jogador de futebol, ex-jogador de futebol, ou jogador de futebol ainda, muito obsessivo. Entende? O que pode acontecer? Ele pode ser um monista de futebol. Ele pode olhar para aquela nova geração e olhar, olha, só existe futebol. Aí alguém fala, pô, não, mas tem outra coisa. Não, olha, esse basquete aí é um futebol degenerado. Ele não é uma outra coisa, não é nem um esporte direito isso. Ou atletismo, não tem nem bola. Olha, isso não chega perto do jogo de futebol. Assim. E se esse técnico de futebol ele tiver poder,
ele pode inibir que outras pessoas sejam introduzidas em outros jogos. Entende? E seria até importante esse aluno que está sendo introduzido, ele também aprender a jogar um basquete, aprender atletismo, aprender outras coisas, aprender a ter determinadas habilidades, até para saber o que ele quer, o que ele é mais habilidoso ou competente ou não. Ou seja, deveria ser diverso. Mas imagine um jogador, um técnico de futebol monista, obcecado e que tenha poder. Esse é o problema. Ele vai reforçar as coisas de uma maneira só, ele vai explicitar e vai espiralizar, tornando a coisa muito homogênea, entende? Então, pensa analogicamente com um filósofo entrando na sala para ensinar lógica, e ensina a lógica clássica não como um jogo possível, uma explicitação possível, mas já como o jogo, e todo o resto é degenerado. Assim. Não é nem racional, assim. Não faz parte da racionalidade, está para fora disso. É alguma coisa aí que é menor, é inferior e tal. Eu não precisa nem falar sobre isso, entende? Ignorando que tem outras práticas, que tem outras instituições, tem outras comunidades e tal. Ou seja, a analogia, assim, o problema não é só esse filósofo. Assim, ele tem muita responsabilidade porque ele está introduzindo pessoas. Agora, tu imagina esse filósofo com poder. Entende? Ele pode sabotar uma geração completa de pessoas, entende? Introduzindo isso de uma forma dogmática, né? Como essa. Então, eu acho que a gente deveria ter uma visão. O que eu estou querendo dizer, assim, com esse neopragmatismo periférico, explicitação? Eu queria tentar capturar, César, por que diabos lógicas não clássicas, em geral, elas são desenvolvidas fora de grandes centros de poder. Por que a lógica paraconsistente não foi desenvolvida em Oxford ou em Cambridge, por exemplo? Por que é tão difícil introduzir esses elementos? Por que o Lukatchev teve que, por exemplo, ir para o Aristóteles, assim, e tentar atacar Aristóteles? E por que na Polônia um cara faz um negócio desse e não em outros esses países mais centrais europeus, né? Tem essas universidades de, sei lá, 700, 800 anos medievais. Então, por que sei lá, raciocínio de paraconsistência foram mais desenvolvidos, sistemas formais foram desenvolvidos na Austrália, com pessoas que meio que fugiram dessa tradição mais europeia, ou aqui no Brasil, em Campinas, ou em alguns outros bolsões ali europeus, mas fora também desses grandes centros. Eu queria entender isso, tá? Eu acho isso relevante, entende? E essa dimensão toda, né, dessas coisas. E eu não sei, assim, com as teorias que estão mais articuladas agora, de filosofia da lógica, especialmente com essa corrente mais... eu não usei a terminologia pluralismo lógico, né? Eu acho que ela se compromete demais assim, com essa literatura representacionalista e mais individualista e mais também empirista de coisas. Né? Eu acho que eu não estou falando que essas coisas são falsas, eu não sei como articular elementos políticos de maneira mais explícita nesse tipo de literatura. Eu não estou falando que o inferencialismo é a única resposta. Talvez você possa ter uma resposta mais de teoria dos modelos, diferencial, e que capture esses elementos. Assim. Mas eu estou tentando desenvolver essa tradição. Eu acho que só mais um comentário. A Ítala, por exemplo, ela veio aqui, fez uma apresentação agora em abril para a gente. Né? Ítala Ottaviano, professora da Unicamp. Aí a apresentação dela foi até publicada agora, está no nosso YouTube, do normativo. Eu quero agradecer publicamente aqui os alunos que estão trabalhando nos bastidores com esse projeto de extensão desse Lógica Viva, né, que a gente tem. Aí a Ítala fez uma apresentação muito interessante sobre um lógico russo da década de 20 e 30 chamado Arlov. Você já tinha ouvido falar desse cara? Não. Eu também não. É muito interessante, porque ela faz um trabalho muito legal, assim, a Ítala, ela tem muita capacidade de leitura, né, de domínio histórico de algumas coisas, de descobertas históricas. Mas parece que ele tinha já noções na década de 20 paraconsistentes, relevantistas também, na década de 20, né? O que é isso interessante? Porque, veja, se eu estou pensando em termos de soberania, e veja, eu concordo com você, a sua intuição está muito interessante. A maneira como nós vamos ensinar esses jogos. E eu quero jogar um jogo, poder jogar um jogo que não trivializa raciocínio na presença de contradição. Eu gostaria de jogar um jogo
onde eu tenha mais do que 2 valores de verdade, e esses valores de verdade eles podem ser combinados, eles não precisam necessariamente excluir um ao outro. Eu poderia jogar um jogo que eu possa abrir mão da ambivalência, ou permitir fuzziness, ou permitir indeterminação, ou vagueza. Qual o jogo que a gente queria jogar? A quem beneficia jogar um jogo de bivalência? A quem beneficia jogar um jogo de terceiro excluído? A quem beneficia jogar um jogo que trivializa raciocínio na presença de contradição, por exemplo, que explode? Eu acho que isso é importante para mim. O Arloff, ele introduziu tudo isso, ou seja, ele explicita jogos de linguagem, organiza coisas, faz sistemas formais, mas aí tem outros elementos que a gente está chamando de alavanca aqui. Não é só explicitar e tentar disputar o jogo de linguagem dentro do jogo de linguagem. É você também ter elementos materiais para sustentar a mudança do jogo de linguagem. Tá? E isso vão ter elementos coletivos. Isso é o tipo de alavancagem que a gente chama de interresistente. Você vai ter que ter elementos curriculares, institucionais, você vai ter que ter alunos, você vai ter que ter eventos, você vai ter que ter revistas, vai ter que fazer congressos também em relação a isso, conseguir bolsas, financiamento, porque senão eu não conheço o Arloff, eu nunca ouvi falar do cara, entendeu? Não basta só fazer sistema formal. Você vai ter que ter elementos para sustentar esses materiais institucionais para sustentar isso. Então, grandes autores lógicos aí, provavelmente eles tiveram grandes alunos também, historicamente, ou seja, para tentar alavancar esses sistemas lógicos com elementos coletivos que sustentam e apoiam essas mudanças também. E hoje a gente tem uma comunidade intuicionista, a gente tem uma comunidade paraconsistente, a gente tem uma comunidade fuzzy, você tem uma comunidade... Então, veja, então não é só propor sistema formal, você também tem elementos de alavanca que vão sustentar coletivamente a reprodução desses jogos de linguagem. Então, quando você está falando com a Evelyn, como que nós vamos introduzir esses elementos de pedagogia, eu acho excelente. Isso é uma maneira de alavanca também. Okay? Nós queremos ensinar dessa forma. A gente quer introduzir pessoas e iniciar dessa forma, permitindo pluralidade, revisão, criação, e olhando para a história e para a política que nós queremos fazer. Isso é completamente... acho que captura bem a ideia, intuitivamente, do que a gente chama de alavanca também, né? O que eu queria complementar a partir do teu comentário final, Marcos, é que o que eu e a Evelyn temos visto, assim, né, que a gente está discutindo, é que o modo como a gente ensina a lógica, né, não favorece, né, o uso da lógica como uma ferramenta de emancipação política ou de emancipação gramatical, como está defendendo, né? A gente ensina a lógica dogmaticamente. Né? Os livros textos de lógica que a gente tem, os mais usados, né, são dogmáticos. E eu mesmo faço isso. Está aqui alguns alunos da minha turma agora do primeiro período. Você vai lá e você coloca isso é uma lei lógica. Né? É assim, pensar fora disso é irracional. A gente apresenta assim. Né? Muito interessante. Então, chama de lei, mas é porque essa é a terminologia que está nos manuais. Né? Eu não posso... assim, não é trivial, né? Não é fácil, enquanto professor que está introduzindo o assunto, você se distanciar muito dos manuais, porque senão tu corre o risco de tornar a tua aula inútil, porque depois esse aluno vai entrar em contato com a literatura e vai ver, não, mas o professor me disse algo completamente diferente. Né? Então tem um negócio aí que, a partir da alavancagem que você está propondo, né, a gente tem que alavancar um novo modo de ensino de lógica, que ensine lógica como ferramenta de emancipação. E aí tem eu não li ainda, tá? Peço perdão, porque eu já devia ter lido essa referência, mas a Susan Stebbing, que a Evelyn fala muito da Susan Stebbing, autora britânica lá do início do século XX, colega dos analíticos lá, como o Carnap, Wittgenstein, a turma toda lá, né? Mas que tinha muito essa visão da lógica como já uma ferramenta de emancipação. Né? E isso se perdeu na tradição analítica. Né? E a gente passou a tratar a lógica como um sistema formal e focou nessa parte e deixou todo o resto, né, de que a lógica poderia proporcionar, a gente deixou de lado. Então, eu acho que em termos de ensino de lógica, eu vejo uma convergência, né, entre o teu projeto e o que nós estamos fazendo. Completamente compatível. Acho que a gente está do mesmo lado. A gente quer ensinar a lógica para a emancipação. Né? A lógica como ferramenta de emancipação.
Só que o modo tradicional de ensinar lógica não é esse. Veja, eu acho que tem uma outra inflexão, César. Eu acho que o ponto... Eu concordo com você. Eu não estou falando que é uma coisa original que eu estou fazendo, né, ou que a gente está fazendo. Eu acho que, tomara, né, que houve outras pessoas aí na história da filosofia que estavam pensando lógica também com esse elemento mais emancipatório. Mas o que eu estava pensando também que não é só a questão de resistir e emancipar indivíduos, mas também de munir esses indivíduos, as coletividades, para disputar, especialmente disputar poder também. E disputar, por isso que é soberania, assim, de autodeterminação, quais jogos nós queremos jogar, quais são os importantes para a gente, o que a gente quer preservar, o que a gente não quer preservar, a partir de quais pressupostos, o que se segue disso, e também ter algum tipo de expediente filosófico, político, de resistir à intervenção externa. Assim. Falar, olha, a gente não quer jogar dessa maneira, entende? A gente não quer trivializar a coisa, entende? Ou seja, quando vier também uma intervenção externa para falar, olha, está errado, não é racional, você está, sei lá, ferindo leis, violando leis, eu falar, a gente não vai jogar da maneira como você joga. Isso tem que ser respeitado. A soberania, né? Soberania. Então não é só um elemento emancipatório, acho que é um elemento de soberania, de autodeterminação e evitar a intervenção externa também. Sim. Tem uma pergunta do Daniel no chat. Você quer que eu leia? Pode. Tá. Então, Daniel Ferreira Beckman. Sei que está se afastando de uma posição representacionalista, mas sou muito inclinado a defender a referência de um nome próprio como seu conteúdo semântico, aquilo que entra como parte das condições de verdade da sentença proferida. Minha pergunta é a seguinte: a ideia de que existem nichos inferenciais que podem ser analisados para explicitar aquilo que está implícito em nossas asserções ou proferimentos é incompatível em sua totalidade com a semântica das condições de verdade, a lá proposições russelianas, por exemplo? Falo isso justamente considerando os resultados muito corretos, penso, do naming and necessity de Kripke, em que as condições de verdade não se reduzem às descrições usadas para fixar a referência dos designadores rígidos. Poxa, excelente, muito boa, assim, legal, cara. Obrigado aí por essa pergunta tão qualificada e muito atenta. Eu tenho esse cuidado, acho que numa apresentação mais curta eu não consegui fazer isso, ou talvez eu tenha feito e não ficou tão central. Eu não abro mão, eu não sou contra a categoria de referência, eu também não sou contra, eu não estou falando que não exista representação, né? Eu também não estou falando que não existe verdade. Eu não sou esse autor mais pós-moderno nesse sentido. Eu só estou deslocando a prioridade metodológica, analítica do que eu estou fazendo. Assim, né? Eu não estou falando que não existe referência, eu também não estou falando que não possa ser compatibilizado. Eu só estou deslocando o protagonismo do que a referência desempenha numa teoria do significado e tentando desenvolver uma teoria ou uma filosofia onde a minha aposta está na noção de inferência. Tipo, ao invés de enfatizar a referência, eu vou enfatizar a inferência e ver até onde a gente consegue ir. Eu acho que é basicamente isso. Assim. Eu tenho uma noção mais de aposta. E o que a gente ganha? Eu sou pragmatista. O que a gente ganha pensando na inferência como um elemento prioritário e a referência como algo que pode ser fixada, mas a partir do domínio dessas inferências. Vamos pensar aí, classicamente, no problema da inescrutabilidade da referência. Eu não estou falando que não exista referência. Eu só estou falando que, Quinianamente ou Wittgensteinianamente, se você não domina um pano de fundo de práticas, a ostensão, ou referir a designação a, vai indeterminar em todos os casos. Então é como se você pudesse, eu acho que apontou isso no final da sua pergunta.
articular, o que você está chamando talvez de descrições, eu posso articular também em termos de regras ou de normas. Né? É como se você pudesse ter normas e regras que vão direcionar a maneira como você refere a coisa. Assim, muito do nosso problema, por exemplo, político hoje não é sobre, eu acho, vou falar uma coisa polêmica, não é sobre verdade. É sobre os critérios pelos quais, os procedimentos pelos quais, a gramática pelas quais, as normas pelas quais a gente articula práticas que nós fazemos. E se isso tiver acordado, a discussão sobre verdade é trivial, entende? O problema é anterior a isso. O problema está nas regras que articulam o significado do que nós vamos fazer para metodar. O problema está no método, e não na verdade propriamente dita. Ela, né? Então, assim, mais uma vez, assim como eu não sou contra o indivíduo, falei vários elementos sobre mais coletivos aqui, como de comunidade. Acho que o indivíduo é muito importante também. Não estou falando que o indivíduo não existe, só existe história e tal, instituições. Eu acho que assim, eu não sou contra a representação, mas eu estou deslocando, recusando elementos representacionalistas. Eu não sou contra a referência, mas eu estou deslocando o elemento, tentando deslocar o foco do referencialismo, que tenta reduzir elementos à referência. Eu também não sou contra o indivíduo, eu só estou tentando recusar o individualismo, assim, a tese filosófica que tenta reduzir todas as coisas assim, grosseiramente ao indivíduo. Né? Acho que, inclusive, se a gente não consegue bloquear elementos do individualismo, a gente perde o indivíduo. Fica num elemento muito de todos contra todos e sem nenhum tipo de regulação. Acho que aí o indivíduo ele não prospera também, não se desenvolve enquanto ele não estiver num lugar confiável, seguro, né, estruturalmente confiável e seguro também. Eu acho que o individualismo não ajuda, né, para o indivíduo se desenvolver de maneira. Então, acho que eu falei muito, mas eu iria para aí. Mas no livro eu sou mais cuidadoso. Então tá, obrigado, Marcos. Gente, mais alguma pergunta para o professor Marcos? Pô, mas faz a tua crítica aí, eu queria... Ah, minha crítica. Então tá. Se vocês ainda estão com tempo e disposição de ouvir, né? A crítica principal, O digamos assim. sinal vai cair logo na hora da crítica. Mas se for muito difícil, eu falo que eu só vou responder, eu vou ter um mês aí para pensar. Não. Na verdade, não é uma divergência tão grande. Eu só acho o seguinte, o que tu está chamando de lógica é muito amplo. Né? Porque, como é que eu posso colocar isso, né? O conceito que tu traz de espiral normativa, né, de equilíbrio reflexivo, e dessas práticas, né, que se retroalimentam, que uma influencia na outra, a gente revisa os nossos... Bom, a gente faz uma análise dos nossos conceitos, explicita relações lógicas, diferenciais entre eles. Esse próprio trabalho de análise e explicitação redunda numa alteração daquelas relações. Isso tudo eu acho que está de pleno acordo. Né? Eu estou de pleno acordo com isso. Né? Aliás, isso é um pouco como o que se passa na teoria econômica. Né? Os economistas fazem teorias sobre a economia, e a própria teoria interfere na economia. Né? Eu acho que é um tipo de coisa típico das ciências humanas em geral. Né? Eu acho que a lógica não está fora disso. Então, acho que perfeito. Mas isso é um fenômeno muito amplo. Né? E eu fico me perguntando o quanto que a lógica, e daí vai depender do que a gente entende de lógica, e aí é que está a questão, que pode ser a minha crítica. Né? O quanto que a lógica entra nesse fenômeno de retroalimentação, nessa espiral normativa. Porque é certo que essa espiral normativa existe para um monte de práticas, para vários jogos de linguagem. Eu concordo plenamente contigo. Por exemplo, a gente fica falando sobre gênero, né, na linguagem. Então, a gente antigamente não falava sobre gênero na linguagem, qual é o papel do gênero, depois a gente começa a falar sobre o gênero, né, classificar as coisas entre masculino e feminino, isso transforma a linguagem vai para outra direção, depois a gente gosta ou não gosta daquela direção que ela foi. Então, certamente essas coisas acontecem, mas eu acho que a lógica, e aí é que está, a lógica entendida em sentido estrito, ela pouco participa desse ciclo. Daí você traz ali o exemplo dos lógicos paraconsistentes, né, ou os lógicos não clássicos, que estariam envolvidos nessa espiral normativa,
Mas aí eu tenho dúvidas, tá? Historicamente, eu posso dizer, tipo, quando lá nas crises dos fundamentos da matemática, quando estava Russell, Gödel, Frege, o pessoal discutindo lógica, né, para revisar os fundamentos da matemática, eu acho que ali é um momento claro na história onde essa espiral normativa acontece com a participação da lógica como protagonista dentro de uma comunidade de matemáticos, né? Eles passam a refletir sobre suas regras lógicas, aí eles explicitam algumas regras, a explicitação dessas regras leva a transformações na prática, e isso foi até chegar a um equilíbrio depois que redunda, em parte, aí na lógica clássica, e sai a lógica intuicionista disso também e tal, né? Aí sim, mas eu coloco em dúvida se isso acontece hoje, né? E no contexto amplo da sociedade. Se o trabalho de um lógico hoje ele tem esse poder, né, de entrar aí e fazer esse tipo, e participar dessa espiral normativa. E daí isso está conectado com a minha pergunta também que eu te fiz aí sobre o ensino de lógica, porque quando a gente restringe demais o escopo da lógica, eu acho que a gente faz muito isso atualmente. Você vai ter alguns manuais de lógica que vão definir lógica como estudo do sistema formal, né? E aí daí para mim, se você faz isso, ela já caiu fora da espiral normativa há muito tempo. Ela se torna uma conversa entre pares, né? De um nicho muito especializado, aquele pessoal vai lá, discute aquilo, e ninguém nem sabe o que se passou lá, né? Mas à medida que a gente vai ampliando essa definição de lógica, né, não é só sistema formal, tem uma coisa que é lógica informal também, né? Tem uma coisa que é pensamento crítico, né? Tem um negócio mais estendido que é a gente fazer análise conceitual, fazer filosofia usando ferramentas lógicas. Daí tá. Aí eu acho que começa a aparecer mais um papel da lógica dentro dessa espiral normativa que você está dizendo que existe. Eu concordo que ela existe, né? Então, a minha questão tem um pouco empírica aí, né? Assim, a depender de como a gente define lógica, se a gente define ela de forma muito restritiva, eu digo, ela não participa da espiral normativa. Ela está encastelada num reino técnico entre especialistas que ficam falando entre eles, e isso nunca resulta numa transformação efetiva, tá? Agora, quando a gente expande mais esse conceito, daí sim, né, uma lógica entendida em sentido muito mais amplo, uma lógica que passa por ferramentas de análise conceitual, que passa por essa emancipação crítica e etc. Isso daí ela entra. Então, aí eu não li os 3 capítulos do teu livro ainda, eu só li a introdução, tá? As 40 e poucas páginas, para ver qual é a definição de lógica que tu tens ali, né? Porque se tu tiver com uma definição muito restrita, eu vou dizer, então ela não está na espiral normativa. Agora, se tu tiver uma definição ampla, aí eu vou dizer para ti, então ela está. Só que a gente tem que ensinar a lógica de um jeito diferente. Porque a gente ensina lógica assim, botando viseirinhas, aquelas viseiras, né, de cavalo e ficando ali naquela coisa estritamente precisa ali dos formalismos, né? E daí ali ela se torna irrelevante, eu acho, para a sociedade e para a espiral normativa. Mas quando a gente amplia esse leque, aí ela entra nesse jogo. Então é mais ou menos por aí, não sei se ficou claro. Legal, cara, muito interessante, assim, uma grande honra ter um leitor tão qualificado assim de texto como esse. Assim, a gente vai poder conversar mais sobre esses elementos que você apresentou aí em loco em São Luís. Eu só queria enfatizar que, assim, eu acho que esse livro ele tem muito a ver diretamente com a minha formação, né? Acho que tanto em elementos mais Wittgensteinianos, mais próximos de teoria da prova também, brandonianos, e eu acho que se eu estiver tratando dessas tradições, eu não sou formalista, entende? Nem na maneira como eu ensino, nem na maneira filosófica, nem, assim, eu não sou formalista. Né? A maneira como eu atuo, né? Acho que eu tenho essa ascendência mais filosófica pragmatista, assim, né? E eu estou tentando pensar isso, o fenômeno da lógica, a partir das coisas que eu tenho e dessa teoria, dessa história da filosofia, né? Acho que a gente pode, acho que de certa maneira o formalista ele tem esse negócio também mais até meio arrogante de não pensar a história da filosofia também.
essa coisa mais da filosofia analítica da primeira tradição, que tinha um negócio muito positivista, mais virulento, né, contra a filosofia. Acho que, pelo que eu falei aqui, acho que dá para fazer uma história da filosofia. Acho que a lógica está inserida nisso, assim, em práticas humanas e na própria história da filosofia. Você vai pensar, acho que pode ter comunicação com vários autores, assim, contemporâneos, da modernidade, né? Kant, Hegel, isso eu não mencionei. Quer dizer, Kant eu mencionei porque eu falei do transcendentalismo também. Você pode ir para autores, sei lá, eu falei de Aristóteles, falei um pouquinho de Platão. Eu acho que é essa tradição que a gente está tentando reivindicar. Eu acho que nenhum deles pensa a lógica dessa maneira formalista estrita, né? Dessa forma. Assim. Então é com essa tradição que eu estou querendo me comunicar, assim, né? E com a outra eu nem sei muito bem como acho que se perde muito, né? Inclusive esses elementos políticos emancipatórios que você e a Evelyn estão tratando, mencionando. E isso é uma armadilha para pessoas periféricas. A gente não pode, assim, periférico pode ser tudo, a gente pode ser otário, a gente está caindo em armadilhas, assim, a gente não está vendo a dimensão política na qual a gente está inserido nesses elementos. Aí eu me aproximo também dessa tradição filosófica, mas contemporaneamente essas feministas da lógica, né, da lógica feminista, eu também acho super interessante isso, né? Eu acho que eu também estou em diálogo, influenciado, né, por essa leitura, pensando que a dimensão política do terceiro excluído, pensando na posição. O terceiro excluído ele impõe a completa determinação de todos os predicados. É isso mesmo, cara? Entende o negócio desse? Eu vou ensinar o terceiro excluído dessa forma, assim? Se eu pensar o terceiro excluído para o futuro, não existe futuro contingente, então olha que coisa. Por que eu deveria ensinar dessa maneira para pessoas? Isso não captura os jogos que a gente joga, nossas práticas, isso é deletério, assim, isso é maléfico, isso é nocivo. Os próprios jogos que a gente joga. Como que eu vou falar para uma pessoa não binária que só existe dois valores possíveis? Acho que é um negócio até meio violento, entende? É uma espécie de violência gramatical fazer uma coisa como essa. Então, não sei, talvez um lógico mais nichado desse estrito também não vai gostar do trabalho, mas eu não estou escrevendo para ele também. Não, perfeito, eu acho que é isso. Tu usa uma definição de lógica mais ampla, né? Certamente. Essa do nicho. E eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que. Assim como Kant usa, o Wittgenstein usa, né? Isso. Hegel vai usar. Eu acho que né? A gente está falando. Né? Quando a gente fala desses autores do passado, né, e do início da filosofia analítica, a noção de lógica é muito mais ampla. Você pega o Karl Popper, né, e a lógica da pesquisa científica. Você abre aquele livro, tem muito pouco de lógica como a gente entende lógica hoje, né? Eles estão pensando lógica de uma maneira muito mais ampla, né? Eu acho que a gente... Ele é muito influente. E é muito influente. O Popper, mesmo não precisando formalistamente o que ele está falando, ele é muito mais influente do que vários lógicos aí, né? Isso. Politicamente. Mas aquela lógica da pesquisa científica não é o que aconteceu, que recentemente, né, há algumas décadas, a gente afunilou demais o que a gente entende por lógica, né? E a gente perdeu muito com isso, perdeu muito relevância. Eu acho que esse é o ponto, né? Então a gente precisa voltar, né, a ampliar o leque para ter mais relevância. E eu acho que o teu trabalho é excelente a fazer isso. Eu acho que uma nova geração, cara, a gente precisa oferecer, proporcionar elementos, né, instrumentos para uma nova geração que precisa de mudanças, cara. É muita crise, né? Crise ambiental, crise política, crise moral, crise econômica, crise assim, existencial. Acho que a gente tem que estar à altura do nosso tempo também, né? Eu não sei se fazendo sistemas formais, encastelado, sei lá, a minha atuação, eu gostaria que fosse diferente. Perfeito. Então, pessoal, já são 8h20, né? Eu agradeço por todos que ficaram aqui até agora, né? Pela disposição de vocês em ficarem conosco até agora. Agradeço demais, professor Marcos Silva, pela sua fala, né? Excelente, muito instigante. Eu espero que tenha cumprido o papel, né, de mostrar para todos nós aqui o quanto pode ser instigante e relevante fazer filosofia da lógica, o quanto isso toca, né, diretamente em questões que a gente não imagina de início, né? Beleza, pô, tem muita coisa para ser feita. Nossa, com certeza. Os desafios são muito grandes para a gente. E
Marcos, se você fazer uma fala final antes de eu parar a gravação, fica à vontade. Muito obrigado, é só agradecer, obrigado aí pelas questões, perguntas, obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelas coisas que a gente está fazendo. E contem com a gente na SBFA, na Recife, vocês são parceiros, né, e aliados dos próximos desafios aí, do que a gente tem que fazer. Esse ano está sendo dureza, né, 2026, né, cara? E ainda tem muita coisa para acontecer aí, né? Com certeza. A gente está em junho e já está cansado do ano. Isso. E em julho estaremos no Recife, com certeza. Estarei lá na SBFA. Gente, eu vou parar a gravação. Então, obrigado a todos.